Pessoal, resolvi vir aqui fazer esse material sobre o Clube do Remo, as situações. Eu estive a ouvir a Rádio Liberal, no qual admiro muito o trabalho dos profissionais que lá estão, em Belém. É uma das rádios que eu sintonizo sempre para acompanhar os jogos, gosto de ver e ouvi-los. Então é muito bom a gente ter essa troca de sensibilidade, de opiniões e de poder acompanhar o trabalho de um colega, né? Ainda mais em uma região que eu aprendi a gostar, aprendi a amar, que é o norte do país. Estive lá em novembro, vou voltar agora, hein? Novidade aqui no nosso canal. Vou voltar no dia 4 de setembro. Com fé em Deus, se eu não me engano é Clube do Remo e Flamengo, passagem compra, vai eu e minha filha, se Deus quiser estaremos aí em Belém, vai ser muito agradável, espero poder compartilhar momentos muito legais, uma experiência única para minha menina, então poder vivenciar alegrias aí em Belém. Esse material que eu vou fazer é baseado muito nisso, né? No que o Osório fez nesses 6 meses do ano, começando com o Osório, passando pelas mãos do Léo Condé, chegando agora na literalmente metade do ano, com uma pausa de férias. Eu vi a imprensa lá da Rádio Liberal questionando ainda esse silêncio, né? Digamos assim, da diretoria, mas é normal, as férias foram divididas em 2 partes, tem que dar um período agora de descanso, vai voltar agora meados de 18, 19, 20, 23 aí, que depois vão faltar ainda 4 semanas cheias, né, até o jogo de volta contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Então é normal, é natural, todos os treinadores gostam de trabalhar como uma pré-temporada, são 3 semanas e meia a 4 semanas e meia cheias, para não desgastar demais os jogadores, para que consiga na primeira semana fazer um percentual de gordura, fazer um peso, medida, aceleração, testes físicos, e ver como que ele volta de força, disfunção de uma perna para outra, ver como que ele volta também de aceleração, de sobrepeso. Então é normal e natural de jogadores que foram para Nova York, para os Estados Unidos, poder vivenciar e ver um jogo de Copa, outros preferiram descanso em lazer com a família, cada um foi fazer as suas atividades, mas com certeza vão voltar focados e isso faz parte, é natural. E muito se questionou lá na imprensa paraense sobre o silêncio, né? Esse silêncio, e que quando houver esse silêncio que volte com contratações boas. Mas quando eu costumo dizer o paralelo com as partes de investimento financeiro com o futebol. Veja bem se eu me fiz entender. Quando você compra uma ação, você compra ela no silêncio, nos burburinhos. Quando há ruídos demais, a ação sobe. Quando há muito silêncio, a tranquilidade é o momento de você investir, é o momento de você agir. Quando há silêncio da parte do futebol, é onde está sendo a ação está acontecendo, é onde nos bastidores estão falando, estão se movimentando, estão especulando, estão negociando. Não precisa vir a público fazer barburinhos, vamos trazer o Nicão, vamos trazer o Ganso, vamos trazer o Lucas Lima, vamos trazer seja lá quem for, jogadores como eles citaram, atacante do Iraque, atacante de Panamá, atacante de seleção de menos escalões de superiores que estão na Copa do Mundo performando. Calma, isso tudo faz parte da imprensa, esse jogo de jogar, especular, até porque não tem notícias, então tem que realmente, de fato, procurar algo para passar para o torcedor. Mas eu estive lá dentro e então eu posso dizer com certeza, se há o silêncio, há trabalho. E muito se passa por isso, então eu tenho certeza que o Léo Condé é um cara muito experiente, está trabalhando, deve estar descansando e mexendo, vendo os jogadores que estão aí disponíveis no scout, jogadores que se falam, jogadores que já disputaram a Série A, liberando espaço dentro do elenco também, quem pode sair, passando para a diretoria, na representação, a programação minha vai ser assim, primeiros 3 dias, trabalho de força, tênis, academia, depois eu vou entrar com bola, na segunda semana vai ser uma sessão, pode marcar um amistoso, então ele deve estar se preparando como se fosse de fato uma pré-temporada, e eu vejo que quem não só contratar melhor, mas também se preparar em uma programação bem assertiva, vai conseguir sair na frente. O Clube do Remo fecha com 18 pontos, essa pausa para a Copa, ainda resta um jogo para fechamento do primeiro turno, depois a abertura da janela, vamos ver como vai ser esse movimento aí. Em relação aos 6 meses do Clube do Remo, esse balanço ele vai ser mais amplo, mas depois eu quero aprofundar nele, principalmente em alguns jogos que eu vi do Osório, sabe, das 4 vitórias que ele teve em 13 jogos, ele empatou demasiado, né, foram 7 empates, né, 4 vitórias e apenas 2 derrotas. Danilo, ele perdeu 2 jogos, mas um deles foi o Paysandu, atacando principalmente pelo setor no qual ele deixou a desejar na sua estadia. Osório chega, né, depois de uma indecisão em novembro, quando conquista o acesso, se o professor Guto ou não ficaria, o Guto pediu 500, pediu 600, vamos trazer o Renato Gaúcho, não, o professor Guto não fica, e eu até estava em Belém quando houve esse burburinho, fica, não fica, 500 mil, 600, não, ele vai embora. A verdade é que, para mim, ali começou a preparação da Série A já de forma, não errada, já de forma, assim, meio bagunçada. Era a hora de sentar com o professor Guto e falar assim, você vai de férias, você tem interesse em ficar aqui? Você quer ir de férias descansado,
com um contrato já para o Paraense, para a Copa do Brasil, para a Copa Norte. Essas são as competições que nós vamos ter. O que você tem em mãos? Você que é o rei dos acessos da Série B, você sabe jogadores que são perfil Série B e você acha que esses perfil B conseguem atuar na perfil A? Penso que não. Para mim, esses nomes aqui atuam, então nós precisamos contratar no mínimo 10, no mínimo 8. Já começaria ali esse trabalho, mas não foi assim. Eles buscam o Osório, um colombiano que estava fora do mercado brasileiro já há algum tempo, um colombiano que lá no Atlético Nacional, não me canso de falar, ficou mais de 150 jogos em que todos eles ele trocou de escalação. A troca é iminente, beleza, mas manter um corpo sempre é importante. Eu não gostava de sair todo jogo sabendo que eu poderia ser titular ou não, e o Osório sempre carregou essa mística e no Clube do Remo não foi diferente. E principalmente no setor esquerdo. Ele chega já ali, briga, se desentende, né? Essa palavra brigar não. Há um desentendimento com o Sávio, que era um lateral, é um lateral de origem, é um lateral muito importante para as ações do Clube do Remo. Só que ele fica fragilizado por não ter Sávio ali no setor esquerdo. Cufré, muitas vezes jogando abaixo do que se esperava, e ele improvisa Léo Andrade ali no setor. Então, assim, e toda vez que ele tocava na bola, me lembro bem, era vaiado pela torcida, não vivia um bom momento. Então, foi por ali que, inclusive, o Paysandu atacou e fez um gol, né? Naquele clássico da decisão do Paraense. Então, assim, perdeu o clássico pro Paysandu, não conseguiu vencer. O título que ele consegue é da Supercopa Grão-Pará. Ele chega, vê o Baianão em manutenção, vê o CT inativo, a solução é ir pro CT do Retrô, lá em Pernambuco, faz uma pré-temporada bacana, a gente não pôde acompanhar tanto, se ficaram privados por lá, mas a volta consegue de virada ganhar do Águia, consegue o título Super Grão-Pará, mas logo na sequência já tem o Brasileiro, Copa Norte e Copa do Brasil. É muita informação uma atrás da outra, para um treinador que gosta de fazer muitas substituições e que todas as entrevistas vinha falando que ia rodar o elenco, até para sentir da minutagem. Tudo certo, até aí tudo bem. Danilo, então trouxe o treinador certo. Mas é importante você não ter um foco em uma competição só, mas você colocar os seus ovos bons em várias cestas. Pera lá, vamos conseguir a Copa Norte? É o foco, é o objetivo? Não, o objetivo nosso principal é Série A, Copa do Brasil e ser bicampeão paraense. Então foca nisso aqui, bota o time, coloca o time melhor em campo, dá descanso pros caras não, porque é para jogar. Para você ver, foram 13 jogos com o Osório e 19 com o professor Léo Condé. Então nós estamos falando aí de 32 jogos nessa casa, mas 32 jogos. Poderia ali perfeitamente utilizar grande parte do elenco em 20, 25, 26 jogos desses 32, estão tendo um descanso agora e voltariam melhor performance. A verdade é que ficou misturando, falando em time A, em time B, ficou demasiado ali, sempre supérfluo. A única coisa que o Osório deixou de boa para mim, e Lações, isso é a minha opinião, foi um primeiro tempo de 2-0 que ele abre contra o Mirassol, mas nos minutos finais há um lance ali fatídico, né, do setor esquerdo, do ataque do Mirassol, com o Reinaldo que é muito forte, faz o 2-1, uma entrada em profundidade do jogador que faz um facão bonito no segundo poste, e depois um cruzamento do Reinaldo, em que o Rangel fica na dúvida se sai ou não sai, o Mirassol faz o 2-2, então assim, para mim ficou aquela imagem boa de um primeiro tempo, mas a verdade é que ele não vai deixar saudades, e muitos torcedores lamentam esses 13 jogos, incluindo aí Campeonato Paraense, a perda do título, os jogos do Brasileirão e outros mais. Chega Léo Condé, que faz o sentido inverso. Se o Osório perdeu 2, Léo Condé já perdeu 8 em 19. Então é 4 vezes mais. Mas a verdade é que ele empatou bem menos. Se o Osório camuflava uma má atuação ou uma boa ali com o empate, acho que ficava satisfeito, ele empatou 7, já o Léo Condé empatou apenas 4 em 19 jogos, mas também obteve 7 vitórias. Então, se o Clube do Remo, em 32 jogos, tem 11 vitórias, grande parte delas são do Léo Condé, que chega, consegue eliminar o Bahia, que para mim era um dos grandes times, principalmente fora de casa, na Copa do Brasil, ganha dinheiro, ganha notoriedade, está entre os 16 melhores times da Copa do Brasil. É uma competição tradicional, uma competição que dá acesso à Conmebol Libertadores, é uma competição de peso, mas mais do que isso, ele demora um pouco no início, até fala do elenco inchado, até fala da dificuldade de treino, até fala da dificuldade de logística em termos de tempo de trabalho, né? Joga lá em Curitiba, já volta para enfrentar o Flamengo no Rio, depois já volta, tem 3 dias a Copa Norte, depois é lá em Marabá, depois já volta, é muita informação atrás do outro, com um elenco muito robusto, muito inchado de fato, né? E aí o Léo Condé tem essa dificuldade no início, mas sempre começando a demonstrar o seu trabalho, começando a impor o seu ritmo tático, técnico, de pressão pós-perda da bola, de linha alta, linha baixa, de bolas defensivas. Você vê
que o Clube do Remo consegue acertar esse fator de bolas alçadas na sua área, né? Então, assim, ele passa um período mais, digamos, não difícil, mas um período de adaptação, de fato, na sua chegada pós-Osório, mas agora ele vem encontrando um caminho. E ele já deixou mais ilações positivas para mim do que propriamente o Osório. Para você ter uma ideia, eu lembro de um primeiro tempo contra o Mirassol, bem conseguido, bem jogado, né? E o Osório improvisava, eu até brinquei uma vez com um colega lá de Belém, e falei, poxa, é capaz dele pôr o Aleph Manga no gol. Ele improvisava jogadores demais, que atuavam fora da posição. Isso no futebol interno, ali no vestiário, a gente fala, o que o professor vai inventar agora? A gente sempre brincava e falava isso, pelo menos no meu seio de trabalho. E certamente os jogadores do Clube do Remo falavam, e aí, será que é que ele vai improvisar agora? Será que é que o professor vai inventar agora? Então, sempre há essa brincadeira. O Léo Condé mantém as posições, traz um Jajá titular, mantém o Aleph Manga, depois tira, traz ele para o banco, volta e hoje ele performa bem ao lado do Jajá. É um time que está mais robusto, consegue fazer com que o Patrick evolua muito. O Patrick nas mãos do Léo Condé está crescendo cada jogo mais. Você vê o meio campo hoje que consegue entregar qualidade, o Iago Pikachu cresceu, um Mike pela esquerda resolveu aquele setor que era mais difícil no Campeonato Paraense, no início do Campeonato do Brasileiro, nas mãos do Osório, consegue fazer com que o Marcelinho tenha uma performance muito boa. É verdade que o Clube do Remo tomou gols em quase todos os jogos contra os times nesse Campeonato Brasileiro, né? Ele só não toma contra o São Paulo e contra o Grêmio, se eu não me falha a memória, mas deixa escapar algumas vitórias ali, mas para mim, nas mãos do Léo Condé, eu tenho muitas ilações boas. Um jogo bem conseguido contra o São Paulo, um jogo bem conseguido contra o Palmeiras, uma vitória maiúscula e de virada dentro de um campo sintético contra a equipe do Botafogo no Rio de Janeiro, que nunca é fácil, um 3-1 ou 4-1, se eu não me engano, lá em Salvador, contra o Bahia, acho que foi 3-1 pela Copa do Brasil, um 4-1 dentro de casa contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. E quando ele enfrentou o Bahia, eu até confesso e falei, nossa, o Bahia fora de casa, ele é forte, ele ganhou do Santos, ganhou do Corinthians, ele é um time encardido, está invicto, ele foi a Belém invicto. E tanto é que quando o Rangel defende o pênalti, logo na sequência o Gabriel Tagliari faz o gol, que dá uma tranquilizada. Então, assim, foi um jogo muito bem conseguido. E o Clube do Remo consegue nessa reta final, principalmente, vitória contra a Chapecoense de virada também, consegue demonstrar força, organização, um time que é pensado, um time que tem trabalho tático, um time que desenvolveu alguns jogadores e potencializou. Eu costumo acreditar méritos a um treinador quando ele potencializa ativos que lá já estavam. Como, vamos fazer um parâmetro, como o Guto Ferreira fez no Vila Nova. O Guto, por exemplo, ele fez um trabalho no Vila de chegar e pegar um jogador que tinha uma assistência nas mãos do outro comando técnico, do Humberto Lousa, e já fez o cara ser o vice-artilheiro do time dentro da Série B. E está entregando números, gols, assistências. Então ele potencializou, injetou uma injeção de fato de confiança, de confiabilidade naquele atleta. E o Léo Condé fez isso, né, com o Mike, fez isso com o Marcelinho, com o próprio Patrick, com o Manga. Manga que passou um período errando muitos gols, volta para o banco, depois volta com mais força. Ele vem conseguindo valorizar alguns ativos que lá já estavam, vem conseguindo impor o seu ritmo competitivo, vem conseguindo pôr o time à imagem do que é Léo Condé. Pode fechar essa fase inicial do primeiro turno com 21 pontos? Perfeitamente. Vai enfrentar o Corinthians fora de casa, é difícil? Mas é fora de casa que ele bateu o Botafogo, fora de casa que ele quase ganhou do Grêmio, é fora de casa que ele venceu a Chape, é fora de casa que o Clube do Remo empatou com o Galo Mineiro, então é fora de casa que vamos tentar essa vitória diante do Corinthians. Mas fica na minha ótica, fica na minha rotina, bons momentos com o Léo Condé, principalmente em termos de jogo conseguido. O que eu lamento, muitos pontos deixados foi contra o Atlético Paranaense, que não tinha vencido de ninguém fora de casa, a não ser o Inter na estreia. Aquele ali, para mim, fica um pesar, mas o Jajá foi expulso. Jogar o segundo tempo também com um time a menos, um jogador a menos, é complicado contra um atacante foda, como é o próprio Kevin Viveiros. Fez 2 gols, decidiu o jogo e vida que segue. A verdade é que, para mim, deveria ter terminado essa pausa para a Copa, no mínimo com 18 pontos, e é o que eu sempre pedi, até para trabalhar aquela margem do que foi o Vitória em 2025, quando o Jair Ventura chega lá, o time já estava com 24 pontos, mas ele vira o turno com 18, o Clube do Remo, mesmo se perder para o Corinthians, vai virar com os 18, os mesmos do Vitória de 2025, então dá para trabalhar essa margem aí para permanência, que é muito importante, ganhar milhões da CBF, permanecer dentre os 20 melhores, então o trabalho do Léo Condé nessa pós-Copa do Mundo vai continuar sendo. Não fique a imprensa do Pará, os próprios colegas que são influencers, que fazem conteúdo e produzem conteúdo do Clube do Remo, não fiquem chateados por estarem nesse silêncio, mas é no silêncio que as coisas acontecem. Não adianta fazer burburinho onde não há, o foco agora está voltado para a Copa do Mundo,
A preparação, semana de trabalho vai acontecer e quando ela, à medida que for acontecendo, vai havendo algumas liberações, vai havendo algumas especulações mais concretas do que ficar fomentando o coração do torcedor nas rodas de bares, nas rodas de convívio, sempre, você viu aí, eu escutei um burburinho que pode vir o Ganso, eu escutei um burburinho que pode vir o atacante do Iraque, não é por aí, então vamos deixar eles trabalharem nesse silêncio, de forma oculta mesmo, mas de forma intrínseca, sabendo do que querem, sabendo aonde querem chegar nessa sequência pós-Copa do Mundo. Valeu? Fiquem com Deus, forte abraço, muito obrigado por estarem aqui no nosso canal. Tchau!